Olá, tudo bem? Hoje é a nossa 13ª lição do curso bíblico Verdade e Vida e nós iremos falar sobre o tema O Cristão e o Mundo. Sabemos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a viver uma nova vida. A cada dia estamos mais distantes das coisas desta vida, deste mundo caído, cheio de pecado, e mais próximos de Cristo. Nossa maneira de falar, de vestir, os lugares onde frequentamos e tudo mais irão refletir o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E a Bíblia, ela revela como deve ser a nossa atitude em relação aos divertimentos e práticas mundanas. Vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando sobre esse assunto? Vamos orar? Pai bondoso, obrigado porque a Tua palavra nos ensina todas as coisas, até os mais simples detalhes de nossa vida. Que Teu Santo Espírito nos ilumine nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Começamos com a seguinte questão. Com que o cristão não deve se conformar? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos aqui neste mundo, um mundo cheio de pecado, cheio de ensinamentos falsos, e Cristo ele nos convida a viver uma vida diferente. Aqui em Romanos capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz que nós não devemos nos conformar. Ah, tudo bem, as coisas são assim mesmo. Não. Ele diz que não devemos nos conformar, mas devemos nós nos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não precisamos viver de acordo com as práticas costumeiras e rotineiras que a mídia, que as coisas do mundo nos influenciam. Mas nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, para nos direcionar a um novo modo de viver. E aqui na questão 2 diz assim: a quem pertence às diversões profanas, como bares, carnaval, cinema, circo, teatro, modas indecentes e outras coisas semelhantes. Alguns exemplos aqui foram citados porque ambientes como esses não glorificam o nome de Deus. E nós só temos dois caminhos a seguir, dois senhores a servir. Se não estamos servindo a Deus e glorificando o seu nome, a quem estaremos servindo? Então, a quem pertence determinadas diversões que não glorificam o nome de Deus, que podemos chamar de indecentes, até mesmo como algumas modas, alguns tipos de modas, ou coisas semelhantes. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 16 a 17, já temos os textos separados aqui para ir mais rápido, né? Diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essas coisas do mundo, né, elas não pertencem a Deus, mas sim aos desejos da carne, à concupiscência, ao pecado da carne, dos nossos olhos, né? E não vem de Deus, mas do mundo. E aqui está dizendo que não devemos dar atenção nem desejar essas coisas, porque isso não pertence a Deus, mas ao mundo. E o mundo quando se fala, não é o planeta Terra em si, mas os costumes, todas as coisas, hábitos que não glorificam o nome de Deus, isso tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que decide viver para agradar a Deus e para fazer a sua vontade, mesmo reconhecendo que é pecador, mas buscando uma vida
diferenciada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, esse permanece para sempre. Que na questão 3 vai falar um pouquinho sobre o modo de se vestir, porque até mesmo o cristão é diferenciado até mesmo pelo modo de se vestir. Veja a questão: com que traje indecoroso se exibe a mulher simbólica do Apocalipse que representa a igreja caída? Na Bíblia, no livro de Apocalipse, que é um livro profético, quando se fala de mulher, se refere à igreja. A igreja é comparada a uma mulher. A igreja de Deus é comparada a uma mulher pura, sem mácula, sem pecado. E porque foi justificada pelo sangue de Cristo. E a mulher caída, prostituta, que fala lá no Apocalipse, representa a igreja caída. Qual é o traje que essa mulher, que representa a igreja caída, estava vestida? Como ela estava vestida? Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 3 a 6, diz assim: e a mulher que estava vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então nós vemos aqui que esse texto traz a forma como essa mulher estava vestida, essa mulher que representa a igreja caída. Os trajes dela era como se fosse para chamar a atenção para si e não para Deus, como se fosse para glorificar a si mesmo e não para a glória de Deus. Então daí nós já podemos entender que quando estamos buscando, como seres humanos caídos, né? Quando estamos buscando nos vestir, nos adornar, como diz aqui a palavra, nos apresentar com roupas, com modas ou com utensílios que chamem a atenção para nós mesmos, nós não estamos glorificando o nome de Deus. Tudo em nossa vida deve ser para a honra e glória de Deus. Seja o nosso vestir, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, deve ser para a glória de Deus. Na questão 4, pergunta assim: qual a melhor vestimenta para as mulheres cristãs? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 10, responde que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, como íamos falando, né? Não para chamar a atenção para nós mesmos, às vezes com trajes indecorosos, ou com roupas caríssimas, joias caríssimas, com utensílios que estejam nos destacando em um status de nível alto. Para que isso? Se estivermos bem conosco mesmo e com Deus, nós nem estaremos preocupados em estarmos querendo nos apresentar dessa forma. Muito pelo contrário, se estivermos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, vivendo uma vida de comunhão com Deus, a nossa vida, o que vai brilhar na nossa vida será o nosso caráter, mas o brilho será de Deus, o nosso brilho será a imagem de Deus e não nada que chame a atenção para nós mesmos. O que diz o apóstolo Pedro sobre o uso das joias, adornos e vestimentas? O enfeite, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos e no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Não se trata também só da mulher, mas do homem também, né? Que não estejamos preocupados em estar adornados com
nenhum tipo de joias, porque, novamente falando, é como se estivéssemos chamando a atenção das pessoas para nós. E o nosso viver aqui como cristãos deve ser um viver para Cristo, onde a atenção é chamada para Ele e não para nós mesmos. Então o apóstolo Pedro considerou desnecessário o uso de determinadas coisas quando se trata de um indivíduo cristão, a quem Deus considera bem-aventurado e feliz. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com seu status, com sua forma de se vestir para se apresentar melhor do que os outros. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o que os outros estão falando delas, com o que a mídia está apresentando. A todo tempo a mídia nos influencia a estar mudando de roupa, a estar mudando de casa, a estar mudando de telefone, e é uma correria e é uma ansiedade para aparecer. Mas sabe por que muitas vezes as pessoas estão vivendo assim? Porque estão ouvindo pessoas e ensinamentos que não vêm de Deus. Porque o que a Bíblia nos ensina é que como cristão precisamos viver uma vida simples. É claro que você não vai andar desmantelado, desleixado, não, mas uma roupa limpa, o estar bem, a simplicidade, ela vai mostrar que você está muito mais feliz do que se você estiver adornado com roupas caras ou que chame a atenção para si, com indecência e outras coisas mais. Com certeza que a simplicidade ela vai demonstrar que você pode estar muito bem com Deus, porque a nossa felicidade, a nossa paz, ela não está no que possuímos, mas em quem convivemos, né? Se estamos vivendo uma vida devocional com o nosso Deus, que é o dono de tudo, né? Ele sendo Deus é o dono de tudo, é o Rei dos Reis, mas se fez um homem simples, vindo aqui na terra como uma pessoa das mais simples para nos salvar. Não é pecado você possuir boas coisas, né? É até inteligente que, se você puder, compre coisas boas para que você não tenha prejuízos. O mal não está em você possuir. O mal está em você querer viver uma vida de aparência e às vezes buscar ter o que você nem pode para aparecer para os outros. Isso é o que está trazendo muitas vezes ansiedade para as pessoas, desconforto, dívidas, inquietação, né? Dor, né? Tristeza, infelicidade. O Senhor, em sua palavra, diz que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, das pessoas que buscam apenas os prazeres transitórios desse mundo. Nem se detém no caminho dessas pessoas, nem se assenta com eles. Antes, o prazer deles está em quem? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nesta lição de hoje, nós aprendemos que até mesmo a nossa forma de viver, a forma como nos vestimos, na outra lição nós vimos que até mesmo a forma como nos alimentamos, ela pode estar dizendo a quem nós estamos servindo. Ela será um testemunho e será um reflexo de que se estamos ou não servindo a Deus. Então, de acordo com o que estudamos, a nossa decisão é o seguinte, né? Que esta seja a nossa decisão. Creio que o cristão, ele deve ser diferente do mundo em sua aparência, palavras e atitudes. Decido comportar-me como Cristo revela em sua palavra. Então, o cristão, ele
deve ser diferente até mesmo na sua aparência. Não viver só de aparência, deve ser em sua essência. Mas se ele for um cristão verdadeiro em sua essência, né, de dentro para fora, ele refletirá a luz de Cristo, né? Não de nós mesmos, porque nós mesmos não temos nada para oferecer. Nossos desejos são maus, nossas vontades são más, mas se nós estivermos com Cristo, seremos novas criaturas a cada dia, um dia de cada vez, pelo poder do Espírito Santo. Na próxima lição, queridos, nós iremos estudar sobre o tema O Dom de Profecia, a lição 14ª desse curso, Verdade e Vida. Que Deus possa lhe abençoar abundantemente e que a paz de Cristo reine em seu coração, trazendo dos altos céus o desejo de Deus para a sua vida. Que Deus lhe abençoe e até o próximo estudo.